Olá, neste momento vamos para mais uma aula e eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos e com a paz do Senhor Jesus, você que sempre está nos acompanhando pelo canal Cristo Esperança, quero aproveitar essa oportunidade e pedir que você que já tem nos acompanhado, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí nos nossos vídeos, o seu comentário. É muito importante também o seu comentário, porque o canal do YouTube analisa também o comentário do vídeo e aí passa a ser ele divulgado com a mais frequência e assim nós podemos atingir um maior público. Então, não se esqueça também de ser um dos assinantes aí e o sininho, ative o sininho, porque todas as vezes que subirmos um novo vídeo, você será notificado e então terá aí a oportunidade de chegar à primeira mão para você. Vamos então para o tema hoje, a estrutura da Bíblia, aonde vamos discorrer sobre o estudo, a estrutura da Bíblia. Temos outros vídeos já nesse canal falando da Bíblia e hoje o tema é a estrutura da Bíblia. Em Lucas capítulo 24, verso 44, o Senhor Jesus disse: "São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Lucas, capítulo 24, versículo 44. Esse versículo nos chama a atenção como o Senhor Jesus respalda da veracidade em toda a Escritura, em toda a Bíblia Sagrada. Quando o Senhor Jesus, Filho de Deus, que veio para cumprir o plano de salvação a todo homem, ele está dizendo o que já antes dele, os profetas, as Escrituras, ele insere a lei de Moisés, os profetas. Então o que ele está dizendo? Que toda a lei que Deus deu a Moisés, os profetas que falaram inspirados, os salmos que eram em forma de melodia, de poesias, todos eles estão sendo verdades, pois o Senhor disse que deveria cumprir até ele aquilo que as Escrituras já vinha predizendo, falando ao seu respeito. Então nós estamos estudando a estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia. Conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. É uma ferramenta. Logo, você precisa conhecer a ferramenta para o seu trabalho. Para você fazer um bom trabalho, é preciso conhecer a ferramenta. Então, dizemos aqui que é necessário você conhecer a ferramenta, a Bíblia Sagrada, a qual depositamos total confiança naquilo que está escrito, porque o próprio Jesus também deu confiança às Escrituras, deu credibilidade às Escrituras, respaldou as Escrituras dizendo que elas são verdadeiras. E ainda disse mais, que todas as palavras que contém não passará nem um tio e nem um jota sem se cumprir. Ainda ele disse, passará todas as coisas, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 66 livros foram escritos num período de 16 séculos, aproximadamente 1.600 anos.
por cerca de 40 autores, desde 1500 a.C., quando, através de Moisés, foi inserido a lei, as escrituras sagradas. Então vem, a partir de 1500 a.C., por um período de 1600 anos e 40 autores, 40 escritores, 40 homens que foram inspirados por Deus para deixar registrado as escrituras. Isso porque a inspiração veio de Deus. O autor da Bíblia é o Senhor Deus. O autor da Bíblia, lembre-se que todas as vezes que você estudar a Bíblia Sagrada, lembre-se, o autor é vivo. Deus é o autor. Deus inspirou homens para que pudesse trazer a sua palavra aos homens. Os israelitas referiam-se às Escrituras como sendo a lei e os profetas. Escrituras é o termo mais conhecido quando antes de Jesus foi citado as Escrituras, Escrituras sagradas. Isso faz parte da estrutura da Bíblia. Como a Bíblia está organizada? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. Na sua divisão, a Bíblia está organizada, o Antigo Testamento, como pelo menos em 4 partes, que podemos ver aqui. Pentateuco, isto é, a lei, são 5 livros, dito que é o Pentateuco, que atribuímos a maior parte do Pentateuco a Moisés. B. Livros históricos, os 12 livros históricos. A partir do livro de Josué, nós temos 12 livros históricos. Nós temos livros poéticos, 5 livros considerados poéticos. Temos livros proféticos. Os livros proféticos, 17 livros. Então, são em 4 partes o Antigo Testamento. Dentro da condição, 5 livros do Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos, onde está a divisão de alguns profetas sendo considerados maiores na extensão de leitura, de Bíblia, de conteúdo, e o profeta menores numa condição de menor conteúdo. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida. O Antigo Testamento em 3 partes, como lei, profetas, salmos. Os salmos eram considerados como os escritos. Logo, nós temos uma divisão que era conhecida entre os judeus, as escrituras como lei, profetas e salmos. Essas eram as escrituras para os judeus. Então a divisão para nós, vamos dizer, para os cristãos, está dividida em 4 partes: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Na condição para os judeus eram lei, profetas, salmos, que seriam igual escritos. Tanto na condição do cristianismo quanto para os judeus, todos eles no cânon vêm para 39 livros no Antigo Testamento, conforme já falamos neste canal. A estrutura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Tanakh, a Bíblia hebraica. Então a Tanakh era a Bíblia hebraica dentro daquilo que é conhecido como a Torá. A Torá seriam os livros da lei, e Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros considerados na Torá, a qual a maior parte atribui a condição que Moisés escreveu a totalidade, quase totalidade desses 5 livros composto a Torá. Nevim, profetas.
isto anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Então nós temos também Ketuvim, seriam os escritos, Jó, Salmos e Provérbios, Rutes, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Nessas três condições, também, na mesma condição, a estrutura do Antigo Testamento está colocado os 39 livros do Antigo Testamento, tanto para os judeus, tanto quanto para nós. Então, 39 livros. O cânon da Bíblia. O cânon da Bíblia, a expressão cânon, procede do hebraico canon, como o sentido de vara de medir, regras de medidas, normas. Logo, as regras de fé se tornou conhecidos como cânon pelos judeus no primeiro século depois de Cristo, depois da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Essa informação, para você ver que quando essa palavra, o cânon bíblico, a canonicidade, essa expressão procede do hebraico e no sentido que vara de medir. Como isso se tornou anteriormente cânon, tudo que media era uma medida, isso era uma regra. É fato de que não é como hoje que temos muitas maneiras de se medir. Antigamente nós tínhamos menos possibilidade. E quando se tornou o cânon como regra de medida, se tornou uma norma, se tornou aquilo que, então vou medir. Então usava como cânon. Isso no passar do tempo, as escrituras sagradas, aquilo que era regra de fé, aquilo que os judeus tinham como normas de fé, passou a ser conhecido como uma norma, um cânon, pelos judeus. Isso porque, quando nós temos, no primeiro século, aí a destruição do templo, colheu-se novamente as cópias e tudo se certificaram de que estavam ali todas as condições de que outrora. Então as normas e as medidas de fé se tornou esse cânon. Isso a partir do ano 70 depois de Cristo. Então nesse primeiro século os judeus conferiram isso para que pudesse. E aí nós temos uma tradução que foi lá antes de Cristo, já a Septuaginta cuidou de trazer as cópias originais para, então, os judeus, e isso porque no período em que Cristo veio já era o período dos romanos, e os romanos, então, já tinha a linguagem que predominava entre os romanos, e anteriormente havia sido antecedidos pelos gregos. Mas os romanos consideraram a linguagem que os hebreus até então já havia feito uma tradução dos hebreus para o grego, que considerado o grego koiné. Então nós precisamos entender o cânon das Sagradas Escrituras vem do sentido vara de medir. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatique, e na hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Então, quando nós estudamos os dois testamentos, ou quando ouvimos falar do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós temos aí o sentido original,
aliança. Antiga aliança, nova aliança. Ou antigo pacto, antigo concerto, novo pacto, novo concerto. Isso Deus o fez testamento, aliança entre o homem no antigo pacto e no novo pacto que é a partir de Cristo. O último livro canônico do Antigo Testamento foi o do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Então nós temos aí tanto isso respaldado também por Jesus, quando o Senhor Jesus registrou o primeiro livro, que nós podemos dizer, quando ele falou do sangue de Abel. Quando falou do sangue de Abel, Abel está registrado no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Para nós, livro de Gênesis, começo. Tanto Gênesis a Malaquias foram respaldados a canonicidade do Antigo Testamento. Então observe que não há como acrescentar algumas Bíblias que têm alguns livros a mais no Antigo Testamento, não são considerados inspirados dentro do cânon bíblico. Nós já falamos isso no nosso canal. Então, quando tem algumas Bíblias que contêm livros a mais do que 66, esses livros são considerados livros apócrifos. O ano 430 a.C., aí considera-se que houve o silêncio profético até o profeta João. A estrutura do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais: Lei, Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João; histórico, Atos dos Apóstolos; epístolas, paulinas com 13 cartas, gerais com 8 cartas, incluindo Hebreus, a Judas; e revelações, ou revelação, livro de Apocalipse. Observe que também para a bibliologia, o estudo da Bíblia foi na divisão e é quase semelhante ao Antigo Testamento. Os 4 evangelhos, no caso, nós falamos 4 evangelhos, mas não existe 4 evangelhos, existe 4 homens que escreveram o evangelho. Então nós temos o evangelho de Mateus, evangelho segundo escreveu Marcos, evangelho segundo escreveu Lucas e evangelho segundo escreveu João. Esses 4 evangelhos, ou esses 4 livros, é como se fosse lei, né? Nós temos os históricos, as epístolas e a revelação. Essa é a estrutura do Novo Testamento. Canonicidade do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Então, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. E o cânon do Novo Testamento, quinta e última onda da inspiração, abarca entre os anos 50 e 96 depois de Cristo. Essa é a canonicidade do Novo Testamento, ou da Nova Aliança. Particularidades do Novo Testamento. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significados em aramaico. Daí, é importante você saber que, mesmo que dissemos que o Evangelho, o Novo Testamento, é escrito na condição do grego koiné, mas existem muitas expressões que estão no aramaico, como, por exemplo, Talita cumi, menina, levanta-te, lá registrado em Marcos capítulo 5, versículo 41.
temos a expressão Abba Pai, Lit, Pai, Pai, meu Pai. Marcos capítulo 14 e versículo 36. A expressão Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, versículo 34. Aqui está, então, um pouco da estrutura das Sagradas Escrituras e que você precisa conhecer bem de perto a palavra de Deus, o manual. E eu quero aqui aproveitar a dizer para você, faça o possível de você ler a Bíblia Sagrada. Você já leu ainda hoje? Você tem hábito de ler as Escrituras Sagradas, a Bíblia? É necessário que você tenha um tempo para meditação na palavra de Deus. Ela é a bússola. Então, quero crer que você, como conhecedor das Escrituras, amante das Escrituras, põe em condição de estudar mais, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Espero ter passado uma informação para você neste vídeo e prometendo voltar em outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.